Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, no Instituto Jesus Cristo, e tenho a alegria de compartilhar com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Vou ler com vocês hoje, semana 13, sexta-feira. E o tema de hoje é o medo paralisa. O medo paralisa. Vamos à leitura. Vimos que o medo produz doenças. Ele também paralisa nossos esforços. Ninguém pode estar em sua melhor condição a menos que esteja livre de todos os medos. Jesus fala da semente que foi sufocada pelas preocupações. E note que ele coloca as coisas que sufocam nesta ordem: sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres. Lucas 8:14. Teríamos invertido essa ordem e teríamos dito que os prazeres do sexo e do apetite, luxúria e embriaguez, e o amor ao dinheiro são as principais fontes do atraso no desenvolvimento. Jesus disse que é a preocupação, e a vida confirma as palavras dele. As pessoas são mental, espiritual e fisicamente estagnadas mais pelo medo e pela preocupação do que por qualquer outra coisa. Disse que Pedro ficou com medo e começou a afundar. Mateus 14:30. O medo faz a pessoa afundar. Quando curou o paralítico, Jesus viu que a paralisia estava enraizada no medo e, por sua vez, estava enraizado no pecado. Assim, suas primeiras palavras foram: tenha bom ânimo, filho. E depois, os seus pecados são perdoados. Mateus 9, versículo 2. Quando ele tirou a culpa, consequentemente, tirou o medo e, por sua vez, tirou a paralisia. Jesus disse aos seus discípulos prostrados: levantem-se, não tenham medo. Mateus 17:7. O medo sempre derruba a pessoa e a fé sempre a levanta. O homem que enterrou seu talento devolveu-o e disse: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Mateus 25:25. O trabalho de toda a sua vida era um buraco no chão. O medo fez isso. Mais uma vez, foi dito sobre os discípulos. Estavam os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. João 20, versículo 19. O medo coloca a pessoa atrás de portas trancadas, tornando-a fechada em si mesma. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Você confere isso em João 19:38. O medo sempre leva a pessoa a se esconder. O medo levou José a um Cristo morto. Ele fará o mesmo conosco, se vivermos com medo. Cristo estará morto dentro de nós. Jesus disse à mulher com hemorragia: ânimo, filha. Mateus 9:22. O medo fez com que ela ficasse tensa e isso a fez sangrar. E quanto mais sangrava, mais ela sentia medo. Jesus transformou o medo dela em fé e ela foi curada. Oração de Stanley Jones hoje. Ó Cristo vivo, nossa alma, mente e corpo têm sangrado e empalidecido por causa do medo. Dize-me uma palavra de coragem e ajuda-me a responder à tua fé. Tenho uma fé pequena, dá-me a tua. Amém. Afirmação do dia. O medo me coloca atrás de portas trancadas. A fé abre as portas e me faz livre e destemido. O medo paralisa. Você já se imaginou livre de todo medo? Eu fiquei pensando em crianças. Se você observar crianças de 3, 4, 5 anos brincando,
você vai perceber que se elas vivem num ambiente seguro, onde as necessidades delas são atendidas, elas vão estar ali sempre sem medo, se sentindo seguras, em completa espontaneidade, em completa liberdade. Você lembra a última vez que você esteve num ambiente assim, onde você podia ser você, em completa liberdade, em, em completa espontaneidade? Você lembra disso? Crianças seguras são espontâneas. Uma boa forma de percebermos se nós temos sido libertos do medo é a nossa espontaneidade, a nossa capacidade de ser quem nós somos, aonde nós estamos. Interessante que nesse texto que Jesus cita no devocional, que Stanley Jones cita a respeito de Jesus aqui na devocional, Lucas 8,14, que é a parábola da semente dos solos. O solo é o nosso coração. E a semente, ela foi sendo lançada. E ela cai num solo que foi arado, foi preparado para receber. Só que nesse solo tinha raiz de espinhos também. E o texto diz assim: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Se o terreno foi preparado, foi arado, foi cultivado, a semente é lançada e nasce junto com a boa semente os espinhos, é porque dentro desse solo, desse coração, existe também espinhos, que são preocupações. As preocupações, elas são legítimas. Muitas vezes as nossas preocupações são extremamente legítimas. Nós nos preocupamos com os nossos familiares, com o dia de amanhã, se vai dar certo. São preocupações inerentes ao ser humano, mas que nós temos aprendido em Jesus a confiar nele. E nós precisamos confiar nele. Tenho aprendido e tenho praticado um exercício que Michael Ells nos ensina, a um exercício a olhar para as nossas mãos. Na minha mão direita, eu tenho Jesus. Na minha mão esquerda, eu tenho as preocupações do dia. Normalmente, quando nós acordamos de manhã, é natural que as preocupações do dia venham no nosso olhar. Então, nós temos que trazer Jesus para frente dos nossos olhos. Ao longo do dia, nós podemos mudar a posição das mãos várias vezes. Jesus e as preocupações. Ver as minhas preocupações através de Jesus, eu enxergo as minhas preocupações de um modo diferente. Olhar Jesus através das minhas preocupações, eu não enxergo Jesus. Eu enxergo só as preocupações. Então é nossa responsabilidade, é minha responsabilidade trazer Jesus para frente dos meus olhos. E se ao longo do dia isso muda, eu trazer de novo Jesus para frente dos meus olhos. Nós já falamos essa semana que uma boa coisa para trazer Jesus de novo para frente dos nossos olhos é parar, sentar e respirar. Respire. Quando você respira, você consegue alinhar o seu corpo, a sua mente com o seu corpo. Você volta a raciocinar. Coloque uma canção, leia a Bíblia, ore. Faça isso, porque aí você traz Jesus. Porque lembra uma frase que nós temos falado aqui ao longo dessa semana? O que ganha a sua atenção, ganha você. Traz Jesus para frente dos seus olhos. Assim, o medo não vai paralisar você. Você pode até ficar preocupado. Nós somos humanos, nós vamos ficar. Enquanto vivermos, vamos ter preocupações. Mas nós não podemos deixar que as preocupações tomem o lugar
de Jesus na nossa vida. O medo nos coloca atrás de portas trancadas. A fé abre as portas e nos faz livres e destemidos. Deus abençoe o seu dia.